Olá, bem-vindos a mais uma aula Paraná. Professor Neckel aqui, matemática da primeira série do ensino médio. Nós vamos falar um pouquinho mais de função. Vamos falar de domínio, contradomínio, imagem de função, como que a gente observa esses conjuntos através de uma lei de formação, certo? Mas antes, vamos lembrar aqui, pessoal, olha só. Classroom, acesse o aplicativo Aula Paraná, o Classroom, e faça as atividades, desenvolva os links, clica lá no link, abre a atividade, se ficou com dúvida, retorna para a aula, assista a aula no YouTube, todas as aulas anteriores estão disponíveis, beleza? Olha só, se você está resolvendo a atividade aqui com o professor durante a aula, não esquece de entrar em contato com a sua escola para entregar todas as atividades e assim garantir um bom ano letivo, beleza? E uma novidade, a gente vem falando algumas aulas aqui, olha só, o Meet, o encontro virtual, o encontro síncrono com os seus professores. Isso, seu professor da sua escola com a sua turma. Então, fica ligado no mural de recados, lá no Classroom, no aplicativo Aula Paraná, e você pode acompanhar o que o professor está escrevendo de mensagem e normalmente nessas mensagens já vem assim uma agenda para você ter um encontro virtual ao vivo de aula com o seu professor. Não perca, chama seus amigos, beleza? E vem cá, falando de função, na aula anterior a gente teve essa noção intuitiva da função, parte 2. Nessa aula a gente vai falar especificamente de conjunto domínio, contradomínio e imagem de função. Bem, quando a gente fala de função, pessoal, nós já falamos em outras aulas, a função é uma lei de formação, né? Relação matemática entre duas variáveis, uma variável dependente e uma variável independente. Normalmente a gente escreve um y, né? Um valor de y, uma variável y, em função de uma variável x. A gente fala isso de f de x, né? Ou a gente fala isso de uma função de um conjunto A para um conjunto B. A gente relaciona os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B através de uma lei de formação. Olha só como é que está na nossa tela. Seja uma função f de A em B, escrita dessa maneira, né? F, dois pontos, de A para B. Temos a seguinte situação, ó. O conjunto A é denominado domínio da função e representado pela letra D. E serve para definir em que conjunto estamos trabalhando, isto é, os valores possíveis para a variável x. Então, nós determinamos como domínio de uma função todos os valores do conjunto A, do primeiro conjunto, todos os possíveis valores de x, que x pode assumir na função, na lei de formação. Isso é domínio. Tem até uma imagem aqui na nossa tela. Olha só, ela define domínio de função. Olha, como se fosse a matéria-prima que entra numa máquina. Legal isso, né? Os nossos possíveis valores de x, como se fosse uma matéria-prima que entra numa máquina, essa máquina vai trabalhar dentro de um processo e vai retornar uma imagem. Nós vamos ver aqui também o conceito de imagem, certo? Dos nossos valores de y. Mas é interessante você pensar nisso. Uma máquina que eu tenho, onde a matéria-prima seria o meu domínio, os valores de x, entra, trabalha através de um processo e quando sai com os valores de imagem correspondente ao valor de entrada. Basicamente é isso. O que seria o contradomínio de uma função, então? É o conjunto B, ou seja, todos os elementos do segundo conjunto, é denominado contradomínio, e nele estarão todos os elementos que poderão corresponder aos elementos do domínio. Então é assim, primeiro conjunto, conjunto A, todos os possíveis valores de x. Segundo conjunto, conjunto B, contradomínio, todos os possíveis valores que podem ter correspondência com os elementos do primeiro conjunto. Aí você falou, professor, mas todos que poderão ter correspondência, é isso, todos. Porque nesse segundo conjunto de contradomínio, podem ter elementos que não tenham correspondência com os elementos do primeiro conjunto.
Ou seja, depende da lei de formação, do tipo de função que a gente está trabalhando, pegando um elemento aqui do primeiro conjunto e levando para verificar a correspondência no elemento do segundo conjunto. Então, a gente precisa, assim, até agora a gente tem o domínio, conjunto A, contradomínio, conjunto B. E agora a gente vai ver a imagem, que é realmente aqueles valores que têm correspondência com os elementos do primeiro conjunto. Dá uma olhada só. Imagem. Cada elemento X do domínio tem um correspondente Y no contradomínio. A esse valor de Y damos o nome de imagem de X pela função. Então, olha só o diagrama de Venn aqui. Essa imagem que você está enxergando, diagrama de Venn. Primeiro conjunto, conjunto A, é o nosso domínio. Então, aqui tem um X, um elemento do conjunto A, nosso domínio. Aqui a gente tem o contradomínio. O contradomínio é o conjunto maior e é representado aqui pela letra, pelo um Y, através de uma função, que inclusive é a imagem. Né? O Y é a imagem, é um valor lá no segundo conjunto, é um valor que está no contradomínio, que tem correspondência com os valores de X que estão no primeiro conjunto. Então, quem tem correspondência caracteriza imagem do valor X do primeiro conjunto através de uma função. Bem, para a gente iniciar aqui alguma atividade, um exercício para você testar essa explicação de início, nós vamos pensar o seguinte, ó. Eu vou ler o exercício, mas antes tem um primeiro conjunto com alguns elementos, conjunto A, tem um conjunto B com os elementos e tem uma função caracterizando, né, a relação entre esses elementos dos dois conjuntos. Olha só o nosso probleminha. Conjunto A tem os elementos -3, -1, 0 e 2. Então eu sugiro que você desenhe um diagrama de Venn, né? Desenhe o primeiro conjunto, coloca dentro desse conjunto esses elementos. Aí depois desenha o segundo conjunto, que é o B, com esses elementos, -1, 0, 1, 2, 3 e 4. E determine quem são os elementos de domínio, quem são os elementos de contradomínio, quem é a imagem da função definida por x mais 2. Lembrando, hein? X são os elementos do primeiro conjunto. E y esperado, que é o nosso f de x, são os elementos que estão no contradomínio, que é o segundo conjunto. Você tem uns minutinhos para fazer e a gente já volta com mais dica para esse exercício.
Muito bem, se você observou os dois conjuntos, conjunto A, você já define como todos os elementos do conjunto A como seu domínio. São todos os possíveis valores para x, exatamente. E se você observou o conjunto B, são todos os elementos que pertencem ao nosso contradomínio. São todos os possíveis valores que têm correspondência com os nossos valores de x do conjunto A. Olha só essa parcial que o professor Neckel trouxe para você. Parcial, hein? Conjunto A, nosso domínio da função. Conjunto B, nosso contradomínio da função. O que a gente tem que fazer agora, você vai ter mais uns minutinhos, é relacionar um elemento do primeiro conjunto, do conjunto A, com o correspondente no conjunto B. E você vai fazer isso através da função fx igual a x mais 2. Então você tem mais um tempinho, substitua os valores de x, encontra os valores de y, para a gente poder definir quais são os elementos do conjunto B, que são exatamente imagens correspondentes dos valores de x do conjunto A. Alguns minutos para você fazer, a gente retorna já já. Você deve ter percebido o seguinte, ó. Função x mais 2. Professor, eu peguei cada elemento do conjunto A e substituí em x, é isso? É exatamente isso. Olha só o desenvolvimento desse exercício. Função x mais 2. Elementos do conjunto A, do nosso domínio, os possíveis valores para x. Menos 3, menos 1, 0 e 2. O que nós vamos fazer? Substituir cada um desses elementos na função x mais 2. Então, substituindo por menos 3, ó, menos 3 mais 2,
menos 1. Substituindo por menos 1, que é o segundo elemento do conjunto A. Menos 1 mais 2, mais 1, um positivo. Terceiro elemento aqui, o 0. 0 mais 2, 2. E o último elemento aqui, o quarto elemento, é o 2. 2 mais 2 são 4. Ei, o que a gente fala a respeito desses valores? Menos 1, 1, 2 e 4. O que eles são? Eles são valores do conjunto imagem da minha função. São os correspondentes, os valores de y correspondentes aos valores de x que estavam no nosso domínio. Exatamente isso. Ó. Eu posso falar que o 1 é a imagem do menos 1 pela função f de x, x mais 2. Eu posso falar que o 4 é o valor de y, que é a imagem do valor x, 2, é o correspondente do x igual a 2, através da função x mais 2. É claro que tem uma forma de a gente escrever isso, né, gente? Tem que escrever no formato de conjunto. Você tem que escrever entre chaves, separado por vírgula, para identificar os elementos daquele conjunto. Tem outras maneiras de a gente escrever também, usando intervalos, a gente vai ver nas próximas aulas, mas assim, vamos escrever em forma de conjunto. A resposta desse exercício fica assim, vamos colocar aqui, os conjuntos A, o conjunto B, a nossa imagem, que é a única resposta que faltava, e M representa o conjunto imagem, separado aqui por chaves, separado por vírgula entre chaves, a gente coloca os elementos que nós encontramos. Menos 1, 1, 2 e 4. Você falou, professor, mas tinham outros elementos aqui no conjunto B, não teve correspondência, o que acontece? Não acontece nada. Eles faziam parte e fazem parte ainda do contradomínio, lembra? Os possíveis valores que teriam correspondência com os valores de x. Mas alguns não tiveram. Então, fica claro, conjunto A, nosso domínio, conjunto B, nosso contradomínio, possíveis valores de correspondência, e o nosso conjunto imagem está dentro do contradomínio, onde alguns elementos fazem parte desse conjunto, que tem correspondência com os elementos do conjunto A através da função. Exercício resolvido, pessoal. Olha só como é que fica desenhado isso com o diagrama de Venn. Correspondência do menos 3 com 1, do menos 1 com 1, do menos 3 com menos 1, né? Do menos 1 com 1, do 0 com 2, do 2 com 4. O 0 e o 3 não tiveram correspondência, mas eles continuam fazendo parte do contradomínio. Mas só o menos 1, o 1, o 2 e o 4 que são imagem da função. Beleza? É sempre bom você, no exercício, desenhar o diagrama, colocar os elementos, montar as setas de correspondência, assim você não se perde no exercício. Ok? Para isso, o professor já trouxe aqui no exercício 2 um diagrama preparado. É só você me falar quais são os elementos que determinam aí o conjunto de domínio, o contradomínio e a imagem da função. Você tem um tempinho, a gente já volta com dica e solução.
Muito bem, se liga na dica, hein? Olha só. O diagrama de Venn já está desenhado. Os elementos que pertencem ao domínio já estão aqui no primeiro conjunto. Já deve ter até escrito, né? Conjunto D, de domínio. Colocou os elementos separados, né? Por vírgula entre chaves. Beleza. Contradomínio você também já tem todos aqui. Todos os elementos do conjunto B são seu contradomínio. Agora você tem que me falar qual é o conjunto imagem. Se você não escreveu ainda o conjunto imagem, você tem mais uns minutinhos. Lembrando que são os elementos que têm correspondência de A para B. Vai lá, estamos esperando. Voltamos, vamos corrigir o exercício? Olha só. Resposta, domínio de função. O domínio da função são todos os elementos no primeiro conjunto. 3, 4, 5 e 6. 3, 4, 5 e 6. Contradomínio. Todos os elementos do conjunto B. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Até aí tudo bem, né? Agora, a imagem são só aqueles elementos no contradomínio que têm correspondência. Então, seriam apenas os elementos 1, 3 e 7. Então, 1, 3 e 7 são os nossos elementos que dão origem aí ao conjunto imagem da função. Perfeito, pessoal? É isso aí. Domínio, contradomínio e imagem. Foi nessa aula. A próxima, a gente ainda fala disso, trazendo aqui outras análises distintas, escritas diferentes para representar esses conjuntos, certo? Não perca a próxima aula, fiquem bem, a gente se vê lá.